mas vai ser um prazer. Vamos falar um pouco mais hoje sobre as nossas características que envolvem acidentes de trabalho, tá? A gente fez na última aula uma avaliação um pouco mais introdutória, tá? Sobre tudo, e mesmo sendo introdutória, a gente pôde falar sobre muitas coisas, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco ainda melhor sobre essa questão. Deixa eu só abrir aqui o slide, só um minuto. Pessoal de casa, está conseguindo ver o slide? Sim, professor. Perfeito. Então, olhem só, hoje nós vamos falar um pouco sobre acidentes de trabalho e sobre as medidas preventivas que nós temos dentro do ambiente de trabalho, tá? A primeira coisa é a gente entender o que é a segurança do trabalho, né? Tem gente que pensa que a segurança do trabalho é só colocar uma fita de proteção, é você colocar um aviso luminoso, algo do tipo. Mas a segurança do trabalho ela é muito mais complexa do que isso. Ela é um conjunto de medidas e ações aplicadas para prevenir acidentes nas atividades das empresas, preservando a integridade física do trabalhador e os bens materiais da empresa. Então, gente, olhem só, vou dar um exemplo para vocês. Imaginem o Filoiola, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, comprou um aparelho, acho que mais do que 10 anos, comprou um aparelho de diagnóstico lá que custou R$ 1 milhão, né? Os aparelhos na área da saúde são caros, né? E aí, olha só que coisa interessante. Eles nunca conseguiram usar o aparelho. O aparelho requer uma capacitação, um treinamento do profissional que não era feito no Brasil. Então, o que é que acontece? O hospital levou tanto tempo para selecionar um profissional para levar para treinamento que o aparelho ficou ultrapassado por seu tempo. Gastaram um valor altíssimo e foi uma máquina que ficou ligeiramente parada. Qual é o risco de você pegar um trabalhador despreparado e colocar para manusear essa máquina? Primeiro, o trabalhador sem treinamento, ele se expõe com uma maior facilidade, né? Máquinas que lidam com radiação, por mais que por um pequeno período curto de tempo, eles também têm chance de adoecer. Tanto que a maioria das pessoas que trabalham com radiologia, muitas se aposentam com problemas de pele, muitas se aposentam com câncer, com perda de cabelo precoce. Isso tudo é reflexo da radiação. Se isso acontece com quem é treinado, vocês imaginam com quem não é. E imagina o que é um hospital dá R$ 1 milhão, compra a máquina, no outro dia o cara põe na tomada errada e queima a máquina. Vocês já pensaram? O prejuízo, o reflexo que isso tem dentro de uma empresa, seja ela da área da saúde ou não. E aí, gente, eu pergunto para vocês, será que esse é só o exemplo que a gente pode citar? R$ 1 milhão? Não. Vou dar um outro exemplo para vocês. Vocês já estudaram semiologia e semiotécnica e vocês aprenderam lá como, por exemplo, segurar e quebrar uma ampola. Pega aqui, né? Algodão, quebra para fora, girei, peguei a ampola e aspiro a ampola, né? Tem uma conhecida que ela estava trabalhando nesse, se eu não me engano, nessa clínica, o hospital oncológico que tem aqui na Doca, do lado da Extrafarma da Doca, é oncológica, eu acho o nome. E lá muitas pessoas vão fazer algumas medicações para o tratamento do câncer. Inclusive lá eles realizam uma espécie de vacina para o indivíduo que tem câncer, que uma dose custa R$ 15 mil. Então o paciente paga, o cara que está lá particular, paga R$ 15 mil para tomar essa vacina. Essa minha conhecida foi manusear segurando outras coisas na mão.
segurou não sei o quê, era com barrinha, era até o celular dela ao mesmo tempo, e ela quebrou um frasco da vacina. Ela desperdiçou 15 mil reais. 15 mil reais. Ela quebrou o frasco, né? Ela conversou com o patrão relevou, né? Gostava muito dela e tudo mais. Então, vocês já imaginaram o que é isso? Isso é prejuízo para a empresa. Então, a segurança do trabalho, ela não quer apenas assegurar o trabalhador de sofrer alguma coisa. Ele também quer proteger a empresa, né, dos seus custos e dos seus prejuízos, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, é só falar. Bom, e aí a gente cai sobre essa pergunta, né, um pouco chata, que a gente já fala muito aqui em sala de aula, que o que é saúde, né? Saúde, equilíbrio biológico, social e mental. O trabalhador dentro do seu ambiente de trabalho, seja ele qual for, no supermercado, no comércio, no hospital, ele passa por uma influência e uma pressão nesses três pontos: biológico, o social e o mental, né? E o que é que acontece? A nossa dinâmica de trabalho que nós temos hoje, ela está ligeiramente adoecendo a quase todos os trabalhadores. Então, no hospital tem trabalhador doente, no comércio tem profissional doente, na área da educação tem profissional doente. E por que isso acontece? Isso acontece pelo simples dinamismo que envolve as áreas. O que é que acontece na educação hoje, né? Por exemplo, eu, Adilson, não enfrento o estresse aqui no ambiente de trabalho que eu estou. Mas quantos professores lá, às vezes da rede pública, na escola, sofrem ameaça de morte? Os alunos jogam lixo, cadeira no professor, agridem um professor, e isso é muito constrangedor. Vocês imaginam o que é a gente brigar aqui, discutir em sala de aula? Como é que ia ficar o clima da gente depois? Ia ficar bem complicado. Agora, vocês imaginam o que é sofrer uma agressão, né? Isso é triste, gente, porque a violência, hoje, quem comete a violência, pouco é punido. E quem mais sofre com a violência hoje é a vítima. É a vítima que quer parar de trabalhar, é a vítima que não quer mais ir para o trabalho, não quer mais ir para a escola. E quem realiza atividade está normal, está se sentindo muito à vontade com a situação. Isso é perigoso, porque daqui a algum tempo, as pessoas que querem ser produtivas vão estar afastadas do trabalho. E quem habitualmente faz o errado vai se manter presente, né? Existe uma figurinha que rola no Facebook, não sei se vocês já viram, que está escrito assim: nós vivemos hoje em uma sociedade, bom dia, onde os errados julgam os corretos por serem certos, né? E é isso que acontece hoje em dia, tá? Bom, e qual é a finalidade da segurança do trabalho? Primeiro, valorizar o ser humano e a vida, né? Quando a gente fala em valorizar o ser humano, nós estamos falando de uma característica subjetiva de cada um. Vou dar um exemplo para vocês. Eu, Adilson, eu sou muito feliz aqui na Examacho, né? Eu entrei há mais de 4 anos aqui, entrei logo que eu saí do mestrado. Não tenho o que reclamar, entendeu? Ah, professor, mas o salário é bom. Gente, o indivíduo, o salário, sempre que ele puder ganhar mais, é melhor, né? Então, se ele pudesse ganhar R$ 1 milhão, ele ia falar, não, se eu puder ganhar 2 milhões é ótimo, né? Mas eu digo assim para vocês, a valorização do profissional, olha que coisa interessante. Ele não deve ser uma atitude que nós, trabalhadores, devemos esperar da chefia. Vocês já imaginaram se todo dia eu sentasse nessa cadeira e não desse aula para vocês? Se eu chegasse aqui e falasse, gente, bora falar da vida? O que, é que vocês acham? O que, é que vocês acharam ontem daquele Big Brother tão demorado à noite? Todo mundo falando que era influenciador, que era influenciável. E a gente ia matar o tempo e tudo mais.
Será que é justo eu, dessa forma, esperar a valorização da professora Elisângela, do professor Reinaldo? Não. Esse é o grande problema. Hoje, muitos trabalhadores querem mudar o seu ambiente de trabalho, querem ser um pouco mais respeitados, valorizados, mas, infelizmente, não buscam meios de fazer isso, né? Vou dar um exemplo para vocês, gente. A minha mãe tem uma colega que a irmã dela trabalhava na TAM ou na Azul, se eu não me engano. Era uma empresa de avião. Ela fazia a limpeza dos aviões depois do pouso. Porque o que é que acontecia? Ela fazia a limpeza, o avião pousava, ela fazia a limpeza, e logo depois o avião já ia para outra viagem, né? Tá bom. E olha que interessante, bom dia. Ela fazia a limpeza dos aviões e o que ela encontrava dentro do avião, ela ficava para ela. Então ela encontrou óculos que as pessoas esqueciam. Ela encontrava brinco que caía, pulseira que caía. E por que ela começou a fazer isso? Porque ela percebeu que as pessoas pouco procuravam, né? Desistiam, porque falavam, o avião já decolou outra vez, alguém já deve ter encontrado. Inclusive, era muito fácil falar que não o tinham achado, né? Encontrava dinheiro, que às vezes caía do bolso, e ia só pegando. E uma vez no ambiente de trabalho, ela encontrou um brinco, um par de brincos, que ainda estava dentro de uma caixinha, acho que era presente, e ela ofereceu para vender para uma amiga do trabalho, né? Viram isso, né? Procuraram ela e demitiram ela por justa causa, né? Entre aspas, por não a palavra certa não é essa, mas entre aspas, por pegar, né, algum material que não era de propriedade dela e revender no ambiente de trabalho. Essa mulher ficou super chateada, porque ela não acredita que demitiram ela por aquilo. Que ela entrar na justiça porque ela foi demitida por justa causa. Então percebam como as pessoas ainda olham com muita naturalidade as coisas que elas fazem no ambiente de trabalho. Isso, gente, me desculpe, eu não sei se vocês acham que é correto, mas é errado, né? Eu, na Santa Casa, uma vez, estava levando os alunos para a prática, não sei se eu cheguei a contar isso para vocês, e aí lá, no momento, eu vi uma mulher sentada do meu lado com uma mochila, eu falei isso para vocês, uma caixinha de leite moça aberta na mochila, contei isso. Aquelas mochilas igual essa que tem uma tela do lado, que o pessoal coloca squeeze de água, ela estava com uma caixinha de leite moça aberta. Falei, gente, como é que essa mulher anda no hospital com uma coisa de leite moça aberta na mochila? Achei aquilo muito estranho. A técnica de enfermagem que estava dentro da enfermaria fez um sinal para ela chamando. Entra. Ela entrou na enfermaria, sabe o que ela fez com os pacientes? Perguntou, gente, eu estou vendendo salada de fruta. Alguém quer? Aí a pessoa, quero. Ela pegava o leite condensado e vendia. A técnica de enfermagem ganhava uma salada de fruta de graça por ela deixar que a mulher entrasse para vender na enfermaria. Cara, uma técnica de enfermagem coloca em risco 15 pessoas por causa de uma salada de fruta de graça. Porque o hospital faz dieta certinho para todo mundo, faz CCIH para evitar infecção hospitalar, entra uma mulher com uma coisa de leite moça aberta no hospital. É só isso que acontece no hospital? Não, gente. É gente vendendo joia no hospital, é gente vendendo comida, oi? Coxinha, suco, a gente que leva bolo, leva cupcake, leva catálogo da Avon. Gente, é muita coisa, né? Então, além de valorizar o ser humano e a vida, que parece que é o ambiente de trabalho que sempre erra, não, o trabalhador ele precisa amadurecer muito a sua postura dentro do ambiente de trabalho, tá? Outra finalidade é valorizar o trabalho, né?
Então, o que é que acontece? Imaginem só vocês. Jaqueline, né? Eu contrato a Jaqueline para fazer a manutenção do ar-condicionado aqui da sala de aula. Tá, beleza. Aí a Jaqueline fala para mim, fala assim, olha, professor, eu não sei nem ligar um ar-condicionado. Eu não acredito. Então, Jaqueline, nós vamos capacitar você. Pago um curso de ar-condicionado para Jaqueline, levo ela junto com outro técnico para aprender, até que 1 ano a Jaqueline tá, ó, bacana. 1 ano levou para a Jaqueline ficar expert na área dela. Aí, sem querer, o ar-condicionado desaba, cai na cabeça dela e ela tem que se afastar do trabalho. Olha quanto tempo eu levei, quanto eu gastei para capacitar ela. Aí ela sofre um acidente e tem que se afastar. Eu vou ter que chamar outra pessoa, treinar novamente, gastar dinheiro para realizar aquela atividade. Então, a segurança do trabalho, ela valoriza o trabalho porque ela quer evitar afastamentos desnecessários. Ela quer evitar desgaste desnecessários por qualquer motivo. Tá bom? Alguma pergunta, gente? Você, querida, tem alguma pergunta? Não? Você, pessoal de casa, alguma coisa? Não, Carmen? Acho Não, que não. professor, tudo bem. Perfeito. Então, gente, olhem só. Quando nós falamos das causas, né, de acidentes de trabalho, eu vou logo falar para vocês. Isso aqui é uma coisa que vai cair na prova de vocês, tá? Isso é uma coisa que todo o profissional de enfermagem ele deve saber, tá? Então, o que é que acontece? Quando nós falamos, por exemplo, de acidente de trabalho, existem duas coisas que levam o indivíduo a sofrer o acidente de trabalho. São o que nós conhecemos por atos inseguros. Ato inseguro é aquilo que a gente faz que nos coloca em risco. E o outro é o que nós conhecemos por condições inseguras. É o que um ambiente apresenta que pode ser perigoso para o trabalhador. Mas vamos ler aí o conceito. Olhem só. Os acidentes de trabalho decorrem, bom dia, basicamente de duas causas primárias, tá? Atos e condições inseguras. Acidentes do trabalho podem ainda decorrer por atos de terrorismo praticado por terceiros ou ainda originar-se de causas que escapam do controle humano, como tufões, terremotos, inundações e outros. Nós vamos ver agora os exemplos dos atos e o exemplo das condições. Tá? Bom, o que são os atos inseguros? Os atos inseguros são geralmente definidos como causas de acidentes de trabalho que residem exclusivamente no fator humano, isto é, aqueles que decorrem da execução das tarefas de forma contrária às normas de segurança. Vamos dar um exemplo básico aqui. Eu posso fumar no ambiente de trabalho? Não, né? Eu posso ficar brincando no ambiente de trabalho? Depende, né? Brincadeira assim pesada, não. Faz uma brincadeira ali sentada é uma coisa. Mas tudo que for ato inseguro está relacionado ao comportamento humano. Olhem os exemplos. Agir sem permissão, né? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que vocês estão fazendo um estágio ou estão trabalhando lá no Evandro Chagas, na BR. Ótimo. E aí vocês olham uma sala lá, não sabem o que é que tem lá dentro. Aí vocês abrem para ver o que é. E aí lá dentro está todo mundo com proteção, porque estão manuseando micro-organismo patogênico. Aí tu abre a porta e respira aquele ar. Já era, né? Você agiu sem permissão, né?
Vocês já imaginaram, por exemplo, eu, Adilson, aqui eu sou professor, e aí eu acho que o forro ali está baixo. Então eu vou subir aqui no forro da examástica e cair lá de cima. Para que eu fui fazer isso, gente? Né? Então os atos inseguros ainda são muito perigosos. Outro, inutilizar dispositivos de segurança. Não sei se alguém aqui é técnico de enfermagem, se já viu isso acontecer alguma vez, mas alguns anos atrás surgiu aquela famosa seringa azul que tem uma capa para fechar agulha, né? Tem muita gente que não gosta daquilo porque diz que aquilo atrapalha, né, a administração da medicação. Então tem gente que pega a seringa, quebra aquele protetor e administra o injetável. Aquilo, gente, é uma inutilização de um dispositivo de segurança. Porque quando você introduz a agulha, você tira, já fecha e protege a agulha de sofrer um acidente. Porque antigamente tinha gente que furava a maca com a seringa para depois descartar. Tinha gente que deixava em cima do barrinho e aquilo aumentava as chances de acidente. Então, gente, a gente não pode fazer isso. Hoje, um dos atos inseguros mais famosos que nós temos no ambiente de trabalho, principalmente a nível hospitalar, é o uso do celular, né? Não sei se vocês já perceberam, mas nós temos enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais que já fazem um corte no jaleco ao lado, que é para a mão entrar pelo jaleco e atingir os bolsos, para pegar, por exemplo, o celular com uma maior facilidade. Tem gente que já usa o celular bem aqui, ó, no bolso do jaleco. Tem gente que vai falar com o paciente com o celular bem aqui. Bom dia, bom dia. Só um minuto. Já atende o celular lá. Além de ser uma falta de educação, o celular funciona como um meio de contaminação do profissional, né? Então ele está lá no ambiente todo contaminado, lá usando o celular, né? A mesma coisa acontece, gente, quando nós falamos, por exemplo, do uso do jaleco. O jaleco, ele é um EPI, um equipamento de proteção individual. Tem gente que pensa que o jaleco é um item de moda. Por que eu disse isso para vocês? Porque tem mulheres que compram o jaleco e mandam bordar. Uma vez eu vi uma mulher que o jaleco dela, daqui para cá, não tinha tecido. Era uma flor aqui, aí aparecia o braço dela. Isso não é EPI. Porque se tocar alguma substância, entra por um daqueles buracos e pode queimar a pele dela ou coisa do tipo, né? E tem gente que recorta o jaleco, né? E tudo. Eu falei, gente, a cor não interfere muito, um bordadinho interfere muito. Mas a partir do momento que você recorta, que você faz não sei o quê, você acaba tirando a proteção daquilo. E outra coisa que é importante, existe uma síndrome, que é a síndrome do super-herói do profissional de saúde. Sabe o que ele faz? Ele usa o jaleco todo aberto, que parece uma capa de super-herói. A gente vê muito isso em série, em filme. O cara vai andando, o jaleco vai aqui atrás, né? Isso não existe, gente. Jaleco é para ser utilizado com todos os seus botões fechados, tá? Aí, beleza. O jaleco é um EPI porque ele protege o indivíduo contra a contaminação, né? Contra o contato de fluidos do corpo, como o sangue, outros líquidos. E aí, olha que coisa interessante. Você tem uma bolsa, né? As mulheres principalmente. Você chega no trabalho, você tira o seu jaleco da bolsa, veste, e quando você sai do trabalho, você tem o hábito de dobrar aquele jaleco e colocar de volta na bolsa. Isso não é seguro, porque às vezes lá na tua bolsa tá a tua escova de dente, tá uma maçã que tu vai comer mais tarde. Já pararam para pensar nisso? Ou então tem profissional que adora estender o jaleco no banco do carro. Aí vai dirigindo e o jaleco vai lá. Aí vai buscar o filho na escola, o filho vai lá atrás cheirando o jaleco do pai ou da mãe. Então são pequenas atitudes que colocam em risco as pessoas. E que a gente acaba não lidando com isso, né? Acaba não se preocupando com isso, né? Se a gente for pensar na enfermagem hoje,
Vocês conseguem pensar quais são os atos inseguros que os enfermeiros mais cometem hoje nos hospitais? Além do uso do celular, por exemplo, vocês conseguem imaginar o que é que o enfermeiro tem feito que está colocando muito em risco a vida dele? O que é que vocês acham? Diga lá, querida. Você sabe que você trabalha na área da saúde? Nada? Vou dar alguns exemplos para vocês. Às vezes, você está lá no posto de enfermagem, aparece um maqueiro, 9 horas, 10 horas da manhã lá. Aí o maqueiro faz o seguinte: ei, quem vai querer pão? Que eu vou lá na panificadora. Aí eu quero. Quando a gente vê lá, vem um maqueiro no corredor com um saco de pão massa grossa, uns 15 pão massa grossa, um saco com manteiga, né? E às vezes, se tiver o dinheirinho, o queijo. Eles abrem aquilo no posto de enfermagem, às vezes. Cortam pão, passam manteiga, às vezes até manteiga aberta lá. E ó, coxinha, o que tiver. Comem aquilo dentro do ambiente de trabalho contaminado. Ato inseguro, né? Às vezes, o profissional ele vai fazer, por exemplo, um banho no leito. E aí, para economizar tempo, ele logo pega várias coisas ao mesmo tempo para fazer logo outros banhos no leito. Ele sobrecarrega a coluna, levando tudo aquilo. Isso é um ato inseguro desnecessário. Então, esses são exemplos, gente, que acontecem muito frequentemente dentro dos hospitais. Tá? Olhem só, aqui é uma imagem de um ato inseguro. Diga, Carmen, fale. Outra questão é quando não tem maqueiro, que a gente, técnico, tem que fazer o trabalho que é do maqueiro, carregar certos pacientes, que é muito pesado. Pois é. E outra coisa, isso Por deve... esse motivo, eu tô doente da coluna. Hoje de manhã, para eu levantar, foi muito ruim. Eu tive que rolar para o lado para tentar jogar minhas pernas para fora, para tentar conseguir. Eu não consegui sentar. Foi obrigado meu marido me ajudar a levantar, a sentar. Aí, para ficar em pé, ele teve que me segurar, assim, me abraçando e me levantando aos poucos. Sim. E eu não estou bem, entendeu? E eu estava falando para ele que eu vou ter que procurar um ortopedista, que eu acho que eu vou ter que pedir afastamento do meu trabalho, que eu não tenho condições mais de trabalhar. Por causa dessa situação de carregar paciente, pessoas que não é para a gente, o serviço que não é para a gente fazer, carregar, das vezes, que às vezes a gente pega de mau jeito, né? E aí acontece o que aconteceu comigo. Exato. Por exemplo, a Carmen está falando que lá onde ela trabalha, os maqueiros estão ausentes, né? Então, eles estão carregando os pacientes e exercendo uma atividade que não é deles. E ela acabou lesionando a coluna. Então, isso é um exemplo, gente. O enfermeiro, pelo Conselho Regional de Enfermagem, assim como o técnico, ele tem o livre-arbítrio de escolher não realizar uma atividade que não seja da sua responsabilidade. Então, por exemplo, se eu estiver em qualquer hospital e não tiver máscara, não tiver luva, eu posso falar, eu não vou trabalhar por falta de EPI. Se o hospital falar assim, então se você não trabalhar, nós vamos demitir você. Torce para ele te demitir. Torce, porque se tu comprovar que ele te demitiu por causa disso, é uma causa ganha na justiça. Tá bom? Gente, aqui tem uma imagem do indivíduo carregando um material radioativo, né? Radioativo não, né? Contaminante. Ele tem a opção de pegar a tampa lá em cima e tampar, mas ele não quer fazer isso, né? Prefere ficar se expondo a essa situação, tá? Bom, e as condições inseguras? O que será que são as condições inseguras? São aquelas que, presentes no ambiente de trabalho, comprometem a segurança do trabalhador e a própria segurança das instalações e dos equipamentos. Condições inseguras vão ser todas as características no ambiente de trabalho que podem oferecer um risco para o trabalhador. Se essa sala de aula, gente, fosse um ambiente de trabalho, vocês conseguem pontuar alguma coisa aqui que pode oferecer um risco para o trabalhador? Podem falar, fiquem à vontade.
O quê? O que mais? Falta de sinalização. O próprio desnível no solo é considerado um risco ocupacional, né? O cara pode estar meio escuro, pode não ver, tropeçar e cair, né? A presença de uma estrutura fora do padrão, que é essa coluna, pode significar isso, né? Porque a pessoa nunca imagina que tem uma estrutura como essa atrás da porta. Então, ela pode empurrar a porta, pode bater, quebrar o vidro e pegar nela o vidro da porta, né? Então, gente, é como eu falo para vocês, tem que ser olhares, né, amplos, né, para a gente observar aquilo que acontece. Bom, quais são os exemplos mais famosos de condições inseguras que nós temos? Tá? Falta de dispositivos de proteção, ordem e limpeza deficientes, falta de processo de trabalho, excesso de ruído, piso escorregadio. Então, tudo isso são condições no ambiente de trabalho que são perigosas, tá? Agora, pessoal, olhem só. Vamos olhar essa imagem aí. E agora eu pergunto para vocês. Olhando para essa imagem, o que são atos inseguros nessa imagem? O que é que vocês acham aí? Eu não estou ouvindo. Homem com a escada, o que mais? Fio descascado não é ato, é condição insegura. O que é ato inseguro? Hã? Rapaz fumando. Pois é, gente de sandália. Então, vamos tentar pontuar todos os atos inseguros aí que a gente pode perceber. Primeiro, rapaz levando carrinho de mão, exercendo uma carga maior do que a suportável. Olha o rosto dele lá, né? Coitado, o rapaz está tremendo lá de tanto peso. Outro, o indivíduo foi trabalhar de sandália, né? Uma chinelinha, e está levando a escada no pescoço. Se ele tropeçar e cair ali, só o ML para tirar ele daí, né? Que ele quebra o pescoço, é morte. O outro Sem indivíduo... contar que ainda tem uma tábua com prego. Ainda tem uma tábua, né? Exatamente, com prego. Outro ato inseguro. O cara tá fumando no meio de uma máquina ali que parece uma centrífuga, né? Outro ato inseguro... E ele está trabalhando também sem a touca, né? Porque ele está lidando com alimento. Exato. E aí, o que é que acontece? Outra coisa importante. Inutilizar dispositivos de segurança é um ato inseguro. Percebo que eles colocaram um bando de caixa na frente do extintor. Vocês já viram que a área que tem o extintor de incêndio tem um desenho no chão, que é um quadrado, com uma lista amarela e vermelha? Para que serve aquele símbolo no chão? Hã? Também. Mas também tem mais uma coisa. Se vocês acertarem com essa outra coisa, eu aprovo vocês agora em saúde do trabalhador. Ninguém faz prova. Professor? Diga, estão falando aqui. Fale. O ventilador está ligado na ponta de um fio lá. Isso, também. Mas a gente já vai falar sobre isso aí, porque isso aí vai ser uma condição insegura, tá? E sim, diga aqui. O piso. Exato. Sim. O piso. Exato. Não, e olha... Oi, diga. O piso aí está todo ligado. Agora, gente, isso aí que vocês já estão falando agora do piso e do fio, vão ser as condições inseguras. Mas de ato inseguro é só o que o indivíduo faz, tá? Mas olha só, vou dar um exemplo para vocês. A demarcação que a gente tem no chão, quando a gente vê um extintor de incêndio, é para mostrar para o indivíduo que ele não pode botar nada ali. E em casos de incêndio em algum lugar, a orientação é que o indivíduo ele ande no chão, porque a fumaça, o ar quente, ele é menos denso. Então, ele tem a tendência de subir. Se você ficar em pé, você tem a tendência de ficar no mesmo nível da fumaça, se contamina. Quando você está abaixado, é maior tendência do ar frio estar embaixo.
e aí você não tem como ver o extintor. Então, aquele simbolismo, ele lhe mostra que ali é um extintor. Aí você pode levantar e pegar ele para apagar o incêndio, tá? Bom, olhando para a imagem agora, vamos ver. Bando de conta que eu já comprei ontem, estou vendo tudo que eu gastei aqui. E o que é que acontece? O que são condições inseguras, né? Aí nesse ambiente de trabalho. Eu vou falar uma, vocês falam outra. Primeira condição insegura que a gente vê na ordem, da esquerda para a direita. A gente já vê ali, né, uma exposição de fiação elétrica. Isso é uma condição no ambiente de trabalho que expõe perigo, tá? O que mais é condição aí insegura? Hein, Jaqueline? Tem muita coisa aí. Ruído, que é música alta. O chão tem Piso. desnível, piso, né? Tem presença de óleo no chão. Tudo que o ambiente oferece de risco, né? Tem um rato ali, olha, na casa dele. Isso é risco biológico. Tem goteira aí dentro, infiltração na parede. Vocês já pensaram que é trabalhar nesse lugar aí? O cheiro desse lugar como deve ser, né? Então tem teia de aranha ali perto do extintor de incêndio, a parede está descascando, né? Tem lixo, a lixeira está cheia, está cheio de lixo já pelo chão. Então, aí, gente, isso tudo é condição de trabalho. Isso existe na vida real? Existe até pior do que isso na vida real, gente. Tá? Isso é só um exemplo para a gente avaliar tudo que pode existir no ambiente de trabalho, tá bom? E aí, olha que pergunta interessante. Todo ambiente de trabalho oferece riscos? O que é que vocês acham? Tem certeza? Diga sim ou não. Não, tem certeza é sim ou é não, né? Acho que sim. Olha que coisa interessante. Todo o ambiente de trabalho oferece algum tipo de risco. Seja ele menor ou maior, seja ele significativo ou não. Todo o ambiente oferece, tá? Pode ser um risco ergonômico, um risco biológico, mas todo o ambiente de trabalho ele oferece, tá? Olha só, gente, que coisa interessante. As maiores causas de acidente de trabalho hoje em dia está relacionado aos atos inseguros. Os atos inseguros correspondem a 86% dos acidentes de trabalho, tá? Isso significa dizer que praticamente todos os acidentes de trabalho são culpa de quem? Do profissional, né? Então, o ambiente de trabalho, ele é responsável por apenas 12% dos acidentes. Se o trabalhador tivesse mais cuidado com as suas atitudes, a gente estaria reduzindo os casos de acidente de trabalho. Mas não acontece isso, infelizmente. Alguma pergunta? Não? Fica nada. E o que é o nosso ambiente de trabalho, né? O ambiente de trabalho é o espaço físico onde o empregado desenvolve suas atividades a favor do seu empregador, o mesmo que local de trabalho, podendo ser considerado como tal a área interna ou externa da empresa, né? Então, gente, o ambiente de trabalho, ele é todo local onde o trabalhador exerce a sua força produtiva, né? Então, o meu local de trabalho é aqui. É fixo essa sala? Não. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou na outra sala, ali na outra sala. Então, meu ambiente de trabalho é a ESA mais aqui da municipalidade. Tem gente que tem um ambiente de trabalho muito menor. O ambiente de trabalho, ele pode ser desse tamanho, como ele pode ser hiperdimensionado. Ali no líder da DOCA, debaixo da escada rolante, tem um rapaz que trabalha com cartucho de computador. É uma área desse tamanho assim. Aquilo é a área de trabalho dele, né? O cara que está numa fábrica de cristal, que ele lida com forno numa alta temperatura, o ambiente de trabalho dele é maior do que essa sala de aula.
Então, o ambiente de trabalho não é caracterizado pelo tamanho ou pelo que tem dentro. É caracterizado pelo exercício da sua produção ali dentro, tá bom? Dentro do ambiente de trabalho, eu falei para vocês que todo ambiente de trabalho oferece riscos. Os atos inseguros, eles são o nosso comportamento. As condições inseguras são as condições do trabalho. As condições de trabalho podem ser classificadas também como riscos ambientais. Risco ambiental, essa palavra ambiental, nos faz lembrar de meio ambiente, natureza, mas isso não tem muita coisa a ver. Risco ambiental significa o ambiente onde o indivíduo ele está presente, tá? E não necessariamente com natureza. Olhem só, os riscos ambientais são agentes presentes nos ambientes de trabalho, capazes de afetar o trabalhador a curto, médio e longo prazo, provocando acidentes com lesões imediatas e ou doenças chamadas profissionais ou do trabalho. Os riscos ambientais, eles são classificados em 5 riscos. São eles: risco físico, risco químico, risco biológico, risco ergonômico e risco de acidente. Isso é a coisa que mais vai cair na prova de vocês. Diga. Certo. E ato inseguro. Ato inseguro, tá? Então, gente, esses são os 5 riscos. Oi? Você falou alguma coisa? Que são presentes no ambiente de trabalho. Tem ambiente de trabalho que pode apresentar só um risco desse. Mas tem ambiente de trabalho que pode oferecer os 5 de uma vez, né? Claro que quanto maior a quantidade, maior é o perigo. Vocês perceberam que cada risco está com uma cor? Porque na segurança do trabalho, eles aderem realmente a essas cores, né? Que nos mostram que é um risco físico, um risco químico, biológico, ergonômico e de acidente. Vamos agora esmiuçar, falar sobre cada um desses riscos. Bom, o risco físico, tá? Ele é o risco relacionado às forças da natureza, como ruído, vibração, calor, radiação, entre outros. Vamos dar alguns exemplos de risco físico aqui. Vocês já andaram de ônibus alguma vez na vida, provavelmente, né? E não sei se vocês já perceberam, o motorista de ônibus, quando ele para no sinal, às vezes ele tem o hábito de apoiar a mão direita sobre a marcha do carro. E a marcha fica assim, né? Aquilo é uma vibração. Talvez a gente não perceba agora, mas aquela vibração, com o tempo, ela vai desgastando as articulações. Vai desgastando o líquido sinovial e com o tempo ele vai começar a sentir dor, né? E o que é que acontece? Vibração direto. Motorista de ônibus trabalha dirigindo ônibus sentado ao lado do motor do ônibus. Aquilo traz ruído para ele. Eu conheço um motorista de ônibus que teve uma otite, ele teve pus, escorria do ouvido dele por causa disso. Isso é um risco ocupacional, tá? Outro exemplo, calor, né? Aqui eu não sinto calor no meu ambiente de trabalho, mas quantas pessoas trabalham sobre calor excessivo, né? Imaginem vocês quem trabalha em cozinha industrial, né? Que fica lá, ó, pegando aquele calor. As pessoas que trabalham, por exemplo, dentro de lavanderia, né? Locais abafados, de muito calor. Isso é um risco físico. Quem lida com radiação, com pressão anormal, né? Enfermeiro trabalha sob pressão anormal? Trabalha. Hoje em dia não é recente isso.
existe uma coisa chamada câmara de oxigenoterapia hiperbárica. O primeiro hospital do norte do Brasil a comprar uma câmara dessa foi o Porto Dias. Na verdade, o Porto Dias foi o segundo hospital da América Latina a ter uma câmara de oxigenoterapia hiperbárica. Hoje em dia, se eu não me engano, o Hospital da Aeronáutica tem, o Saúde da Mulher tem, né? A câmara de oxigenoterapia hiperbárica, ela é uma máquina, como se fosse uma cápsula, utilizada muito para tratamento de feridas. Ela simula uma pressão como se você estivesse a 22 metros de profundidade. Você recebe oxigênio praticamente puro, você usa uma máscara igual de aviador de caça e fica lá dentro, né? O que é que acontece? Pressões anormais podem ser perigosas, porque o momento da despressurização pode matar o indivíduo. Sabe como isso matou muita gente? Com os indivíduos que pescavam lagosta no Nordeste do Brasil. A pesca da lagosta, ela é artesanal. Como é que acontece? O cara pega um barco, chega lá no meio do mar, ele pega um arpão, respira fundo e pula. E aí ele vai embora. Às vezes vai cutucar uma pedra, acha, pega a lagosta e volta. O que é que acontece? A cada 10 metros, você entrou na água, você já sofre a pressão de 1 atm. Você passa mais 10 metros, é mais uma unidade de pressão. O pulmão, junto com o ar, eles vão sofrendo uma pressão que pode causar uma interação com o tecido e romper as células, caso você volte muito rápido. Então, por exemplo, um mergulhador da marinha, quando usa um cilindro de oxigênio, usa uma roupa e ele mergulha em uma alta profundidade, ele não volta que nem a gente numa piscina, que a gente toma impulso e volta. Se ele fizer isso, ele morre. As células do tecido pulmonar rompem e ele morre. Ele volta, por exemplo, um pedaço, espera um tempo ainda na água, volta um pedaço, espera um tempo na água e volta um pedaço. Se nós, quando estamos, bom dia, na piscina, a gente mergulha às vezes 2 metros e volta e sente uma pressão no ouvido, vocês imaginam que é voltar 15 metros, né? Então, são condições que são bem perigosas, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o risco físico, sim ou não? Jaqueline, Ícaro. Bom, gente, olhem só. Agora nós temos os riscos químicos, que são representados pela cor vermelha, né? E elas são representados, como o próprio nome já diz, pelos elementos químicos. Pode ser poeira vegetal, pode ser poeira mineral, fumos, neblinas, névoas, gases e vapores, né? Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que você trabalha com processamento de fibra de vidro, ou fibra de carbono. Não sei se vocês já viram, gente. O pessoal trabalha, aquelas pequenas... Não sei se vocês viram como forma a fibra de vidro. Você pega como se fosse um bando de cascalho, né? Como se fosse pequenos fios de cabelo. Você pega aquilo, arma, coloca na armação do que você quer e vai passando um produto como se fosse uma cola. Aquilo forma uma fibra de vidro, tá? Tanto que às vezes você tem peças de cozinha que são de fibra de vidro. Se você levantar aquela peça e olhar por baixo, ela tem como se fossem pequenos cabelos presos a ela. Aquilo é fibra de vidro. Imagina só o trabalhador que trabalha com cimento, que ele fica lá com aquelas máquinas giratórias processando cimento. O cara parte saco de cimento todo dia. Todo dia ele está fazendo o quê? Respirando cimento. Por dentro ele é uma estátua já. Né? O pulmão dele está enrijecido de tanto cimento que ele respira. E outra coisa importante ocorre, por exemplo, com os bombeiros. Bombeiros sofrem muito risco químico? Cara. Tu já imaginou tu enfrentar um incêndio todo dia? Né? Vou dar um exemplo para vocês. Por que
que um bombeiro ou uma pessoa, quando está no incêndio e ela não sofreu nenhum tipo de queimadura, ela morre? E por que a fumaça morre? Porque tem bombeiro que vai, enfrenta o incêndio, sai do incêndio bem e no outro dia morre. O que é que vocês acham? Não é, mas tem mais alguma coisa aí. Tu, Igor, tu só foi soldado, já foi pra guerra. Hã? Eu não tô ouvindo direito. A relação é com o gás carbônico, mas por quê? Olha só que coisa acontece. Nós temos no sangue a oxihemoglobina. Ela tem a capacidade de transportar o oxigênio no nosso corpo. A oxihemoglobina, ela tem uma facilidade enorme de se agregar ao oxigênio. Então vamos imaginar que ela fica sobrecarregada de oxigênio e ela vai descendo o corpo pela grande circulação. Você lembra? Grande circulação pela circulação? E ela vai distribuindo oxigênio pelo corpo. Quando ela não tem mais oxigênio, ela retorna para fazer a pequena circulação, para que esse sangue passe pelos pulmões e pegue oxigênio, né? Quando o corpo ele entra em contato com dióxido de carbono, que está presente com a queima de materiais, ele forma a carboxihemoglobina. E olha que coisa interessante. Quando a hemoglobina ela se liga ao dióxido de carbono, ela não tem facilidade de liberar o dióxido de carbono. Então ele fica grudado na hemoglobina e não deixa ela captar oxigênio. Aí o cara sai do incêndio, está lá ofegante, vai para casa assim, o pulmão não vai conseguir captar oxigênio, ele entra em insuficiência respiratória e morre. Aparentemente ele saiu bem do incêndio, não teve uma queimadura, mas ele morre por não conseguir fazer as trocas gasosas. Por que uma criança esquecida no banco de trás do carro morre? O mesmo efeito. Ela respira o oxigênio do carro e solta dióxido de carbono. O que é que vai acontecer com o tempo? O ambiente que ela está repleto de dióxido de carbono. Ela vai respirar o próprio dióxido de carbono e vai morrer. Tem uma brincadeira muito saudável que antigamente a gente fazia na piscina, que era o seguinte: a gente pegava um balde, puxava o balde, ficava debaixo da água com a cabeça dentro do balde. Aí ficava respirando. Tinha uma hora que mesmo respirando a gente estava ofegante. Claro, a gente está, né, transportando, fazendo troca gasosa e tal, inalando dióxido de carbono. O ser humano saudável, ele consegue reter no pulmão 2 litros de ar atmosférico. Não é isso. Eu fazia muito isso. Onde vocês estiverem na piscina, vocês fazem. E aí o que acontece? Numa puxada de ar, olha só, vocês puxam aproximadamente 2 litros de ar. Né? É muito ar. Imaginem só vocês, num ambiente fechado como um carro, vocês dão 10 puxadas de ar, o movimento respiratório entre 16, 18 movimentos, né, por minuto. 18 vezes 2 dá 36 litros de ar por minuto que vocês consomem. Então não é muito difícil vocês consumirem todo o ar dentro de um carro, se estiver todo fechado, e morrerem por causa disso. Tá? Então, gente, são exemplos muito famosos, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, só falar. Exato. E sabe o que é o pior de tudo? Isso é extremamente perigoso. Quando o elevador não está com o sistema de oxigenação funcionante. Todo elevador ele tem fluxo de ar constante. Os elevadores mais antigos, a gente entrava, tinha um ventiladorzinho aqui no teto, que ligava. Hoje em dia, não. Os elevadores mais avançados já têm sistemas de fluxo de ar que não dependem só do ventilador. Tá?
Vamos continuar. Riscos biológicos. Perfeito, hein? Risco biológico são os riscos mais encontrados, às vezes, no ambiente hospitalar, né? Eles são representados pelos micro-organismos que nós temos no ambiente de trabalho. Vírus, bactéria, protozoário, fungo, parasita, entre outros. A maioria das contaminações de risco biológico nos hospitais ainda está relacionado com os nossos atos inseguros. Vou dar um exemplo para vocês. Lá na Examastec, eu tinha um aluno que ele estava para estágio, né? E ele estava lá no Caminho Salgado, num sábado. Beleza. Rapaz tinha tirado um plantão, foi na sexta-feira, estava saindo no sábado. Ou ele tinha ido só no sábado, não me lembro direito. E ele ia para um almoço de aniversário de um amigo dele, ia levar a namorada, estava feliz da vida, né? Ia tomar uma, ele estava com pressa para ir embora. E aí tinha uma moça que precisava fazer, uma senhora que estava na UTI, que precisava fazer um teste de glicemia, parece. Aí aparece que a chefe dele falou, faz só isso, tu já pode ir embora. Ele foi na pressa, né? Parece que furou com a agulha a senhora e se furou depois sem querer, né? Só que teve um porém. Essa senhora estava com uma infecção generalizada, né? E aí ele se desesperou, ligou para a Examastec, entraram em contato comigo. Durante esse processo todinho, a senhora faleceu ainda. Então isso deixou ele muito mais, meu Deus, né? Peguei esse rapaz, fomos ali perto da Examag da São Pedro, que é uma área de testagem, né? Fizemos teste para HIV. Ela não tinha nada, só infecção generalizada. Ele fez uma quimioprofilaxia, acompanhei ele durante um mês. E ele não teve nada, graças a Deus. Mas ele passou um mês pesado, estressado, triste. Ele falou para mim que a namorada dele não queria nem ter relação sexual com ele porque ela estava com medo do que ele tinha pego no hospital, né? Então ele não tinha coragem de contar para a mãe dele o que tinha acontecido. Então, gente, é uma pressão muito grande. Quem passa por uma situação como essa é uma coisa muito surreal, né? Então, eu digo para vocês o seguinte, você às vezes, pela pressa, pela falta de atenção, acaba se expondo a um risco, muitas vezes, que não tem cura, né? Já pensou que é você se contaminar pelo vírus da HIV? Acontece muitas vezes, né? Muitos profissionais acabam furando o dedo, infelizmente. Alguma pergunta, gente? Não? Risco ergonômico. Risco ergonômico, ele é tão severo e ele é tão famoso que hoje o profissional que quer fazer uma especialização em enfermagem do trabalho faz. É exclusivo de enfermagem. O profissional que quiser fazer uma especialização em saúde do trabalhador faz. Ela é multiprofissional, essa especialização. E nós temos uma especialização exclusiva só para ergonomia. Só para vocês verem a grandiosidade dos riscos ergonômicos, né? Por muito tempo, tentou-se adaptar o homem ao trabalho, né? Como assim adaptar o homem ao trabalho? Por exemplo, tu chega no posto de enfermagem, tem um armário lá em cima. A enfermeira tem que pegar uma cadeira para subir, tem que pegar uma escada para subir. Ou seja, tu está tentando adaptar o profissional à condição de trabalho. O correto é você adaptar o trabalho ao homem. Olha que coisa interessante, gente. Em São Paulo tem um hospital que fez um processo seletivo para o corpo de enfermagem. E eles, né, quando as pessoas, né, fizeram o processo seletivo e foram aprovados, o hospital separou elas por habilidades e por estatura. E eles projetaram os móveis do posto de enfermagem de acordo com a estatura das pessoas. Vocês já imaginaram o que é isso?
Isso é o respeito pela pessoa, né? Porque, olha, por exemplo, deixa eu ver, acho que não tem ninguém. Quanto tu tem de altura? Tá bom, então, peraí. Vou dar só um exemplo aqui, gente. Olhem só. A nossa colega, se eu pedisse para ela encostar ali onde está escrito consequências, talvez ela não alcançasse. Talvez ela tivesse que ficar com o pé na ponta dos dedos. Eu alcanço facilmente. O esforço que ela faz é diferente do meu. Então, a ergonomia visa isso, gente. A ergonomia visa a adaptação do trabalho ao indivíduo. Quais são os riscos ergonômicos mais presentes? Esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, postura inadequada. Hoje, a maioria das pessoas senta de maneira errada, né? Pois é. Tem gente que senta sobre a perna, se joga na cadeira. Tudo isso são exemplos. Controle rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalho em turno e noturno, jornada prolongada de trabalho, monotonia e repetitividade, assim como outras situações causadoras de estresse físico e psíquico, né? Gente, o que a gente percebe com o estresse ocupacional? O estresse, ele é uma atividade que no corpo humano traz reflexos biológicos muito conhecidos. Olha só, quem se estressa com muita facilidade libera para o corpo um hormônio chamado adrenocorticotrópico. Esse hormônio ajuda o corpo a absorver, a processar gordura com mais facilidade e impede a gente de sintetizar proteína. Então, o que é que acontece? Pessoas muito estressadas podem ter uma tendência de engordar com uma maior facilidade, né? Ainda tem gente que quando está estressado fala o quê? Eu vou malhar, né? Fica assim, eu vou malhar para me desestressar. Isso não vai funcionar muito bem, porque a atividade física naquele momento, ela não vai surtar os efeitos necessários que você gostaria, né? Então, estresse acima... Hã? Não vai adiantar nada dentro do processo de sintetização de proteína. Na atividade física vai te aliviar, mas se você estiver estressado, a sintetização de proteína não vai funcionar corretamente. Outra coisa que o estresse ajuda, queda de cabelo, né? Intolerância. Então, são exemplos muito famosos que nós temos, tá? Alguma pergunta até aí, gente? Não? Então, me dê só um minuto, eu vou só beber uma água e já volto para a gente continuar, tá? Vou só pausar aqui.